vamos corrigir as questões de semântica. Semântica dos verbos. Vamos lá. A primeira questão diz assim: a correspondência entre tempos e modos, entre as formas verbais empregadas em. Toda vez que as bancas falarem em correspondência, entenda que isso é o mesmo que articulação semântica dos tempos e modos verbais. Bom, existe macete para esse tipo de questão? Olha que você já sabe, né, a experiência que eu tenho com provas, com bancas, e eu posso te dizer que de todos os macetes, esse assunto aqui é o que menos você consegue macetear. Só existe uma dica que eu acho que é matadora. Essa dica é ótima, ela dá sempre certo. Que é a dica que você já viu lá na teoria, que não se deve, em relação aos futuros, né? Não se deve misturar futuro do presente com pretérito e futuro do pretérito com presente. Então, é isso que você tem que saber. O resto é leitura. O resto é semântica, é contexto. Então, relembrando, o que você tem que saber? Você tem que saber que o futuro do presente, ele casa com o presente e com o futuro. Já o futuro do pretérito, o nome já diz, né? Ele é futuro do pretérito, então ele só casa com pretérito. Então, esses são os macetes que te ajudam. O resto é leitura. E ao longo da resolução dessas questões, eu vou mostrar a você que qualquer outro macete pode furar. Por isso que quando o macete fura em uma questão, eu já não dou mais. Então, esse aí é o único seguro, tá bom? O resto é treinamento. Então, aproveite para treinar comigo. Vamos lá. A banca aqui era correta. Na letra a frase começa com imperfeito do subjuntivo. Caso estivesse, é passado, né? Imperfeito do subjuntivo. Depois, teria, que é futuro do pretérito. Então, ó, passado, futuro do pretérito e depois, o quanto suas suposições se distanciaram pretérito. Imperfeito do subjuntivo, futuro do pretérito e pretérito perfeito do indicativo. Todas as formas verbais estão aí girando em torno do pretérito. A banca que era correta, achei. Resposta letra A. Na letra B, fossem é pretérito imperfeito do subjuntivo, é passado. Depois, dirão, futuro do presente, está errado, né? Teria que ser diriam. E aí ficaria, independentemente da época em que fossem expressas, as previsões sobre o futuro sempre diriam muito mais sobre o presente de quem se arriscaria a fazê-las. Ou, então, você manteria as duas últimas como estão e mudaria a primeira. Né? Aí você teria que dizer, independentemente da época em que sejam expressas, também poderia fazer isso, ó. É claro que na hora da prova, você não precisa perder esse tempo que eu estou perdendo aqui, mas é só para você ver como é que ficaria a forma correta. Essa é uma possível forma correta, olha. Independentemente da época em que sejam expressas, as previsões sobre o futuro sempre dirão muito mais sobre o presente de quem se arriscar a fazê-las. Ou seja, presente com futuro do presente e futuro do subjuntivo. C. Por mais precisos que nossos instrumentos de medição de engarrafamentos venham a se tornar, esse venham é presente do subjuntivo com valor de futuro, é improvável que sejamos. Eu teria que usar um outro presente do subjuntivo com valor de futuro. Por mais precisos que eles venham a se tornar, é improvável que sejamos capazes de fazer previsões a longo prazo. Erro também na letra C. Na letra D, quando a extensão do cosmo puder ser medida, esse puder é futuro do subjuntivo. Se eu começo com futuro, não posso ir a passado. Teria que ser futuro de novo, olha. Teria que ser teremos chegado a um novo patamar da experiência humana
nunca vislumbrado por cientistas ou filósofos. A letra E começa com presente, tá tudo bem? Ó, presente aqui também, tudo bem? Então, fica. O conhecimento humano possui limitações, mas é função da ciência pôr essas limitações à prova a fim de que possamos. Teria que ser possamos. E aí ficaria presente, presente e presente. Um detalhe que é legal você perceber dessas questões é que as formas verbais não precisam estar no mesmo modo. Ou seja, olhando aí para a letra E, perceba que as duas primeiras estão no presente do modo indicativo. E a última, se fôssemos corrigir, ficaria no presente do subjuntivo, possamos. Então, toda vez que se fala em correspondência, articulação semântica dos tempos verbais, não pense que os modos tenham que ser iguais. Eles não têm que ser iguais. Ou seja, eu posso ter uma forma no presente do indicativo e a outra no presente do subjuntivo. Por quê? Porque uma indica fato, a outra indica hipótese. Elas não precisam estar no mesmo modo. Entendeu? Vamos lá, mais uma. Próxima questão, questão 2, FGV. Aqui a banca vem com um texto e diz assim: se eu falasse, ninguém acreditaria. Bom, o falasse é o imperfeito do subjuntivo. E o acreditaria é o futuro do pretérito do indicativo. Aí, a banca diz o seguinte: o emprego de tempos verbais nesse segmento do texto 2 está correto, segundo a norma culta. Beleza, essa frase está correta. Agora a banca quer aquela em que se mantenha a correção gramatical. Em outras palavras, todas têm um erro, somente uma está correta. Vamos lá? Letra A. Se eu falasse, ninguém acreditaria. O certo seria futuro do pretérito, ligado ao imperfeito do subjuntivo, não é? Então, eu começo com o imperfeito do subjuntivo, eu espero o futuro do pretérito. Tudo bem? B. Se eu falo, ninguém acredita. Se eu começo com presente, espera-se o presente. Caso eu falasse, ninguém acreditaria. Caso eu fale, ninguém acredita. Linda. Comecei com presente, depois eu vou a presente. Resposta letra D. Se eu falava, aí não dá, né? Se eu falasse, ninguém acreditaria. O erro da letra E veio logo no início. A banca queria a correta, resposta letra D. Próxima questão, questão 3. A frase do texto: se a gente não começa a criancinha, é difícil pegar o jeito. Está reescrita, apresentando a relação correta entre os tempos verbais em. Quando a banca fala em relação correta, ela está falando em correlação semântica dos tempos verbais. Então, toda vez que falar em relação, correlação, articulação, você já sabe. Você vai olhar os dois verbos e ver se eles estão ali corretamente articulados. A única que está correta, vamos procurar? Letra A. Começo com o futuro do presente. Será fácil. Mas aí depois eu vou a passado? Não. Teria que ser, será fácil pegar o jeito se a gente começar criancinha. E não começava. Erro na letra A. Letra B. É fácil pegar o jeito se a gente começa. Vamos lá. Se eu comecei com presente, não faz sentido esse terá começado. Teria que ser começa, criancinha. Erro também na letra B. Letra C. Era fácil.
Era fácil pegar o jeito se a gente tem começado. Não, se a gente começasse. Se eu começo com o passado, era, eu tenho que continuar com o passado. Era fácil se a gente começasse. Teria sido fácil. Futuro do pretérito. Olha como esse teria ficou até melhor que o era. Esse era não estava errado, não, só é informal. Olha como teria ficou mais formal. Teria sido fácil pegar o jeito. Então, olha. Comecei com o futuro do pretérito. Futuro do pretérito não é verbo com ideia de passado? Se é passado, o outro tem que vir no passado. Tivesse começado criancinha. Linda, perfeita. Resposta letra D. E a letra E, veja o que ela fez. Ela misturou o futuro do presente com o futuro do pretérito. E isso é algo que sabemos que não pode acontecer. Não posso misturar futuro do presente com futuro do pretérito numa questão de correlação semântica. Próxima questão, questão 4. Aqui, a banca retira a forma verbal assumira. Assumira é o mais que perfeito, é urá. Então, ela quer que você diga qual é a ideia, qual é o valor semântico do mais que perfeito. Essa aí você já conhece. Ora, o pretérito mais que perfeito é aquele que indica uma ação anterior a outra no passado. Resposta à letra E. Anterioridade de uma ação em relação a outra. Próxima questão, questão 5. FCC. A banca diz assim: se os países africanos suprimirem a palavra pobreza, ela desaparece? Mantém-se a adequada correlação entre os verbos, substituindo-os respectivamente por. Bem, então vamos lá. Primeiro vamos analisar essa frase original. Observe que ela tem boa correlação semântica, boa articulação, né? Porque futuro com presente. Eu posso ter futuro com presente? Posso. Beleza. O que eu não posso ter é futuro do pretérito com presente. Mas isso aqui não é futuro do pretérito, isso aqui é futuro do subjuntivo com presente. Então tá tudo bem. Tá. Agora você vai buscar aí a alternativa que mantenha essa correlação. Bom, vamos pensar. Se, você viu essa conjunção se? A conjunção se, ela pode vir com... O que você sabe sobre isso? Vamos relembrar? Essa conjunção se é uma conjunção condicional e pode vir tanto com o verbo no imperfeito do subjuntivo, que seria uma opção, ó, suprimissem. Se os países africanos suprimissem, e pode vir com o verbo no futuro do subjuntivo, se os países suprimirem. A conjunção se é sempre assim. Ela pode vir tanto no imperfeito do subjuntivo quanto no futuro do subjuntivo. Por exemplo, eu posso dizer se eu amasse ou se eu amar, se eu bebesse, se eu beber, se eu falasse, se eu falar. Só em pensar nisso, você mataria a questão. Por quê? Porque a forma que eu tinha aqui era de futuro do subjuntivo. Se eu vou trocar o futuro do subjuntivo, mas vou manter a conjunção se, então eu vou ter que achar um outro verbo que case com essa conjunção se. Resposta à letra E. Se os países suprimissem, entendeu? Porque se ou vem com o futuro do subjuntivo ou com o imperfeito do subjuntivo. Você não perderia tempo na questão. E aí, veja que interessante. Nesse caso, eu manteria adequada correlação? Sim, porque eu teria passado com o futuro do pretérito. Futuro do pretérito casa mesmo com o imperfeito do subjuntivo.
perfeita. Resposta à letra E. Próxima questão, questão 6. Questão 6 bem interessante, deve ser trabalhosa essa questão. A banca diz assim, ela traz um trecho do texto e ela diz, alterando-se tão somente o tempo e não o modo dos verbos da frase acima, está correta a redação. Então, o que você teria que fazer? Você teria que ir a cada forma verbal. Então, vamos marcar cada verbo. E diante de cada verbo, nós vamos colocar o modo. Porque, ó, o tempo vai ser alterado, mas o modo não. Esse não modo é muito importante você prestar atenção. Porque o modo vai ter que continuar o mesmo. Então, vamos lá. Parece. Parece é o quê? É presente do indicativo. Sua intuição musical parece capaz de levá-la muito além da próxima esquina. E a sutil entonação dolorida na voz talvez não permita, é presente do subjuntivo. Que ela vire, presente do subjuntivo. Que eu vire, que tu vires, que ele vire. Pronto. O que você vai ter que buscar? Você vai ter que buscar a alternativa que esteja correta e que não mude o modo dessas formas verbais. Vamos lá? Letra A. Sua intuição musical teria aparecido. Você sabe que quando a locução verbal, você só tem que olhar para o auxiliar. É o auxiliar que traz o tempo e o modo. Não perca tempo olhando para o principal, não. Olhe para o auxiliar. Qualquer que seja a locução verbal, seja um tempo composto ou não. Teria. Manteve o modo do parece? Sim. Só mudou o tempo, né? Porque isso aqui é futuro do pretérito do indicativo. Beleza, continua sendo indicativo. Depois, não teria permitido. De novo, ó, outra locução verbal. Teria permitido. Mudou o modo? Mudou. Porque teria é futuro do pretérito do indicativo. E eu não poderia mudar o modo. O modo da frase original era subjuntivo. Pronto, já vi que não é a letra A. Por causa do teria permitido. A outra parte estava correta, ó, porque manteve o subjuntivo. Houvesse é imperfeito do subjuntivo. Então, o problema da letra A é esse teria permitido, que mudou o modo. Você entendeu como é que você ia fazer essa questão? Você iria olhar para cada forma verbal e ver se o modo mudou. Letra B. Parecerá. Mudou o modo? Não. Continua sendo indicativo. É futuro do presente. Sua intuição musical parecerá capaz de levá-la muito além da próxima esquina e sua entonação dolorida na voz talvez não permitirá. Mudou o modo? Mudou. Por quê? Porque é indicativo, permitirá. E permita era subjuntivo. Pronto, já vi que mudou. O vire estava direitinho, porque manteve o subjuntivo lá de cima. O problema foi o permitirá. Já vi que não é a letra B. Aí você não ia precisar ficar lendo, curtindo cada frase, não. Era só isso. C. Sua intuição musical parecesse. Parecesse não é imperfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo? Ora, acabou aqui a questão, né? A letra C acabou aqui. Eu vou eliminar aqui. Porque parece não era indicativo? E parecesse não é subjuntivo? Pronto. Já vi que não é a letra C. Letra D. Sua intuição musical tinha aparecido. Bom, tinha é pretérito imperfeito do indicativo. Mudou o modo? Não, continua indicativo. Vamos agora para o segundo verbo. Depois, não permitiu. Permitiu é pretérito perfeito do indicativo. Só que lá era subjuntivo, permita. Pronto. Acabou aqui a letra D. E a letra E? Sua intuição musical parecia imperfeito do indicativo, manteve o modo.
Depois, permitisse é imperfeito do subjuntivo, manteve o modo subjuntivo da frase original. E virasse, imperfeito do subjuntivo, manteve o subjuntivo. Então, perceba que a letra E mudou os tempos, mas manteve os modos da frase original. Resposta à letra E. Só para fechar, para ficar tudo anotadinho aí no seu material, parecia, então, é imperfeito do indicativo. Permitisse é imperfeito do subjuntivo. E virasse é imperfeito do subjuntivo. Todas mantiveram os modos. Resposta à letra E. Então vamos lá. A correspondência correta entre tempos e modos verbais na seguinte frase. Letra A. Começa com o presente. É preciso que se aumente, tá tudo bem até aí, o investimento em pesquisa para que o agronegócio brasileiro não precise. Não fez sentido esse imperfeito do subjuntivo aqui, né? O certo teria sido dizer precise importar. Pronto. Achamos o erro da letra A, não é a letra A. Letra B. Se houvesse maior difusão das novas tecnologias, o agronegócio brasileiro seria e não será uma das principais áreas a se beneficiar. Erro também na letra B. Letra C. O presidente da Embrapa demonstrou convicção ao defender que as novas tecnologias revolucionarão o futuro do agronegócio. Veja, apesar de ele ter começado com um pretérito perfeito, logo depois fez sentido o futuro do presente. Ou seja, ele colocou o futuro do presente junto a um passado. Mas cuidado, não poderia se fosse um imperfeito, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ele dissesse assim, ó, se o presidente da Embrapa demonstrasse, ele revolucionaria. Se fosse imperfeito do subjuntivo, teria que ser futuro do pretérito. Não é? Foi o que você já aprendeu. Por exemplo, se eu pudesse, eu iria. Não é assim? Mas não foi o caso. Ele usou um pretérito perfeito do indicativo. Então, olha como fez sentido essa frase. O presidente da Embrapa demonstrou convicção. Ele está contando, nesse caso aqui, é o narrador, contando lá o que o presidente da Embrapa falou. O presidente da Embrapa demonstrou convicção ao defender que as novas tecnologias revolucionarão no futuro, ou seja, faz sentido, revolucionarão no futuro. Ora, por isso que eu te digo que não há macete que dê conta, que acima de qualquer macete está o seu jogo de cintura e a leitura da frase. Nesse caso, faz sentido unir o futuro do presente a um passado? Sim, está correta. Resposta à letra C. O que não posso nunca é futuro do presente com imperfeito do subjuntivo. Mas futuro do presente com passado, você faz isso no dia a dia, quer ver? Você fala assim, quer ver? Olha, minha mãe me falou que nós poderemos sair amanhã. Pronto, minha mãe me falou que poderemos sair amanhã. Falou no passado, poderemos no futuro do presente, tá vendo? Não precisa ser, minha mãe me falou que poderíamos sair. Não, porque a previsão é no futuro. Então tem que vir no futuro do presente mesmo. Só que o que eu quero que você perceba é que aqui a FCC ela está deixando claro que eu posso correlacionar o futuro do presente com o passado, mas o passado do indicativo, que é o pretérito perfeito. Com o subjuntivo é que não caberia mesmo. Legal, por isso eu trouxe essa questão. Para mostrar que, acima de tudo, você não pode ser um robô, sabe? Dizendo assim, ah, eu nunca posso isso. Não, acima de tudo está a leitura e a compreensão da frase. Agora vamos ver o erro da D. A D diz assim, a agricultura de precisão já começou mal a D, né?
Porque ele teria que dizer: a agricultura de precisão já está sendo necessária nos dias atuais, mas talvez seja mais determinante e não tivesse sido. Isso também ficou estranho, né? Bom, enfim, corrigir às vezes é o mais difícil. O mais importante aí é você ver que está errada. Não perca tempo na hora da questão corrigindo, porque às vezes você perde mais tempo corrigindo do que deveria. E a letra E, quando a carne produzida em laboratório tiver amplo consumo, é que poderemos dizer se os recursos gastos em seu desenvolvimento são válidos e não sejam. Tudo bem? Vamos a mais uma. Vamos lá. Questão 8. Há correspondência plena entre as formas verbais na frase. Letra A. O litoral maranhense tenha sido esquecido pelos portugueses antes mesmo que os franceses o ocupariam. Não fez nenhum sentido essa frase, né? Tentando corrigir, teria que ser algo do tipo, ó, o litoral maranhense foi esquecido pelos portugueses antes mesmo que os franceses o ocupassem. B. Se os portugueses tivessem se preocupado com o litoral maranhense, os franceses não teriam e não tivessem frequentado. C. Já que os portugueses não se preocuparão, já que eles não se preocupam com o litoral maranhense, os franceses o ocuparam. Já que eles não se preocupam, os franceses o ocuparam oportunamente. Aí sim faria sentido. D. Os franceses começaram a frequentar o litoral maranhense, mas os portugueses não terão se preocupado? Não terão, não se preocuparam, né? Com isso. E a letra E, como os portugueses não se preocuparam, os franceses começaram a frequentá-lo. Aí sim, resposta à letra E. Essa aqui tá até bem fácil, né? Porque as duas estão no pretérito perfeito do indicativo. Não é que tenha que ser sempre assim, por isso que não adianta, entendeu? Se eu macetear aqui pra você, você vai dizer, a Adriana me deu uma tabela de correlação semântica. É mentira, isso não existe, porque tudo vai depender da leitura da frase. Você acabou de fazer uma questão comigo da FCC em que o futuro do presente vinha com o passado. Não há tabela que dê conta disso, é leitura, né? Nessa letra E aí, você foi muito feliz, porque as duas estavam no pretérito, olha que linda, mas não vai ser sempre assim. Eu quero te preparar para qualquer guerra. Questão 9. Questão 9 diz assim. Ó, essa é tranquila. Essa você consegue resolver com macete. Ela diz assim, retire-se a afeição e não haverá mais amizade digna desse nome, mas o parentesco sempre subsiste. Você viu? O futuro do presente, toda vez que ele vier correlato a um verbo, ó, retire-se a afeição. Ele veio aqui com o verbo, inclusive, no presente do subjuntivo. Beleza. E o outro estava no presente do indicativo. Bom, eu quero uma alternativa em que se mantenha uma correlação semântica, com uma adequada correlação. Vamos lá? Letra A. Fosse, terá. Já vi que não posso. A letra A, com ela eu não perco tempo, porque eu não posso ter imperfeito do subjuntivo com futuro do presente. Já vi que não é a letra A. B. Venha a retirar-se, não haveria. Não posso ter presente do subjuntivo com futuro do pretérito. Já vi que futuro do pretérito tem que vir com imperfeito do subjuntivo. Não perco tempo na B. Retiremos, beleza, haja. Os dois estão no presente do subjuntivo, olha. Que eu retire, que tu retires, que ele retire.
Que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Essas aqui são iguais. Estão no presente do subjuntivo. Mas aí veio uma que é urá. Subsistira é mais que perfeito. É passado, mais que perfeito. Nada a ver. Não perco tempo com a letra C. Agora, olha que linda. Haveria futuro do pretérito com retirássemos imperfeito do subjuntivo. Linda, perfeita. 2 verbos no futuro do pretérito correlatos ao pretérito imperfeito do subjuntivo. A banca, que era a correta, achei. Resposta letra D. A letra E ficou uma salada, porque ó, retirou-se passado, pretérito perfeito. Tem havido pretérito perfeito composto, até aí tudo bem. Mas aí vem um presente do subjuntivo, nada a ver com as formas verbais anteriores. Uma questão como essa, nem precisa ir ao texto, perder tempo analisando lá cada uma das formas verbais, não precisa ir mesmo. Questão 10. VUNESP. Aqui, a banca diz o seguinte. Há emprego correto das formas verbais e correlação adequada entre tempos e modos. Olha, são 2 coisas que a banca pede. Emprego correto das formas verbais e correlação adequada entre tempos e modos. Conjugação. Então, pode ser que você veja em uma ou outra alternativa um erro de conjugação verbal e correlação semântica dos tempos verbais. 2 assuntos aqui juntos na questão. Vamos ver a única que está correta. Letra A. Talvez seja válido considerar que o que nos desagradasse... Acabou aqui a letra A. Presente do subjuntivo não pode vir com imperfeito do subjuntivo. Não perco tempo. Vou logo para a letra B. Letra B. Por mais que uma adaptação se propôsse... Ora, esse não é o propor. Propor, o líder não é por. Pusesse, propusesse. Já achei um erro de conjugação verbal na letra B. C. Considerando que os leitores tenham modos peculiares de pensar e sentir, a apreensão de um texto literário não será a mesma. Tá legal, tá linda até aqui, porque eu comecei com o presente, depois eu fui a futuro do presente. Então, a apreensão de um texto literário não será a mesma para todos, ainda que determinadas interpretações possam ser partilhadas. Presente do subjuntivo, futuro do presente, presente do subjuntivo. Linda, perfeita. Resposta letra C. Letra D. Manterem. Erro de conjugação verbal. Esse é o verbo manter, que se conjuga como o ter. Se fosse o ter, seria tiverem. Ou tivessem, né? Aqui ficaria melhor tivessem, porque teria o futuro do pretérito, né? Então ficaria, ó, tivessem, mantivessem. Mantivessem seria perfeita. Porque aí, ó, haveria inclusive correlação semântica com esse futuro do pretérito. Futuro do pretérito casa com o imperfeito do subjuntivo. E a letra E, quando as pessoas passassem, será, não posso. Imperfeito do subjuntivo tem que casar com o futuro do pretérito e não o futuro do presente. Numa questão como essa, você nem lê o resto, não precisa perder tempo analisando verbo por verbo. De propósito, as bancas já colocam problemas no início da assertiva para você não perder tempo lendo o restante. Tudo isso é muito importante, porque isso dá estratégia também. Você não pode levar tanto tempo resolvendo uma questão, precisa otimizar, né? Viu um erro, já parta para outra. É isso. É fácil? Não.
É uma luta, é assunto chato, concordo. Melhor assunto do mundo é o que vai vir depois. Análise sintática, sintaxe. Olha o que vem pela frente. Análise sintática. Você vai aprender a diferenciar o objeto direto do objeto indireto, complemento nominal do adjunto de nominal, tanta coisa boa, tanta coisa linda pela frente. Depois vem sintaxe avançada, que são aquelas aulas. Sintaxe avançada, então, eu sou suspeita, que para mim é a melhor, o final desse curso é a melhor parte. Por quê? Porque vem em sintaxe avançada tudo que você aplica no dia a dia. Concordância, regência, pontuação, assuntos que te ajudam a escrever melhor, falar melhor. Isso aqui acho uma luta, difícil, chato para o aluno, mas é um mal necessário. Você viu aí quantas questões de verbos há em todas as bancas do Brasil? Não tem jeito. E não é uma questão só de você ficar decorando o breviário de conjugação verbal, conjugando aquilo, sabe, decorando. Você viu que não. É jogo de cintura mesmo, né? É treinamento. Precisa fazer muita questão. Então eu quero que você siga aí com o meu curso, mas não deixe de treinar. Isso é que vai conferir agilidade de raciocínio para você na hora da prova. Beijo, beijo. Eu volto com mais. Até!